Então, boa tarde a todos. Hoje, dando seguimento ao nosso curso de Neuro-Oncologia Básica da residência, vou conversar um pouquinho hoje sobre oligodendrogliomas e astrocitomas. Lembrando que na Esperal a gente conversou um pouquinho sobre classificação da OMS 2021. Conversamos um pouquinho sobre a neuro-oncologia no Brasil e no mundo, como subespecialidade da neurologia. E hoje vamos dar foco a esses dois tipos de gliomas, que são bastante prevalentes. São menos frequentes que o glioblastoma, que vai ser o tema aí da nossa próxima aula, mas são gliomas que eventualmente vocês podem encontrar aí na prática de vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Leonardo, eu fiz Neurologia em Santa Casa em 2022, estou fazendo mestrado agora em Neuro-Oncologia também em Santa Casa, e fiz o Fellow de Neuro-Oncologia na Escola Paulista e no Sírio-Libanês. Certo. Então, qual vai ser o nosso roteiro da aula de hoje, pessoal? Nosso roteiro da aula vai ser basicamente esmiuçar um pouquinho da fisiopatologia dos gliomas, para poder ficar uma aula inteira falando sobre fisiopatologia, então vai ser algo bem mais sucinto mesmo. Um pouquinho de biologia molecular, agora sim a gente tem que falar com um pouquinho mais de carinho nessa parte de biologia molecular, porque isso foi um grande marco na neuro-oncologia nos últimos 10 anos, isso tanto em questão prognóstica quanto até mesmo diagnóstica, sobretudo o IDH, que a gente conversou na aula passada. Aí sim, partindo para os dois grandes atores da nossa aula de hoje, que são os oligodendrogliomas e os astrocitomas. Aqui, só para vocês lembrarem, nossa Bíblia aí da neuro-oncologia é esse livro azul, Blue Book, da OMS, última edição, 2021. E se a gente abrir o livro, a gente percebe que o capítulo, já número 2, é justamente o de gliomas, e os que vamos conversar hoje são justamente esses dois, o astrocitoma IDH mutante e o óligo IDH mutante e 1P19P codeletado. Então, em termos científicos, digamos assim, o nome e sobrenome do tumor é importante. Não é suficiente você falar simplesmente, eu estou diante de um astrocitoma. Você tem que completar um astrocitoma e DH mutado, e com o grau dele também. E o óligo, mesma coisa. Nome oficial, nome e sobrenome do óligo, oligodendroglioma e DH mutado 1P/19Q codeletado. Vocês vão ver o que significa isso exatamente daqui a pouquinho. E só um pouquinho da prevalência dos tumores. Se você se lembrar da nossa última aula, veja que esse gráfico que representa a prevalência dos tumores nos Estados Unidos, e no 2022 foi a última vez publicado, e perceba que um pouquinho mais de 50% deles, dos gliomas especificamente, se representa glioblastoma, que é o tumor grau 4, o tumor que tem o pior prognóstico, e nós vamos conversar mais detalhes na próxima aula. Mas vejo que, por exemplo, astrocitoma, tanto difuso quanto o anaplástico, o grau 3, representa 11,6%, e o oligodendroglioma, 4,8%, é um pouquinho mais raro. Um detalhe importante, aqui fala oligoastrocite. Então, o que é isso? Isso é uma entidade que hoje não existe mais pela OMS. Existia até a penúltima classificação. E o que é isso? Eram gliomas que apresentavam tanto características patológicas de oligodendroglioma quanto de astrocitoma. E aí o patologista não conseguia definir exatamente o que era, se era um ou se era outro. E aí existe essa entidade, ficava no mesmo caminho e denominava oligoastrocitoma. Hoje isso já caiu por terra, hoje através da ajuda dos exames moleculares, a gente já conseguiu excluir essa possibilidade de oligoastrocitoma. Então, ou é oligodendroglioma hoje, ou é astrocitoma. Um pouquinho de fisiopatologia, então, pessoal. Bom, como que tudo começa? Nós temos as células progenitoras, células tronco progenitoras, stem cells, que, em termos fisiológicos, vão dar origem a 3 ramos celulares, basicamente. Os ramos de neurônios, esse APC, que são os ramos astrocitários, e o APC, os ramos oligodendrocíticos. Agora, acontece, isso aqui é a fisiologia normal de todo ser humano. Acontece que por múltiplas variáveis, múltiplas mutações gênicas, isso tem dado força cada vez mais na oncologia geral. Por algum motivo, ainda que a gente também não sabe exatamente por quê, provavelmente isso é multifatorial, pode ter algum envolvimento viral, uma epigenética. O fato é que essas células progenitoras, elas em algum momento na vida da pessoa, começam a ser reprogramadas e aí sim começa um processo de oncogênese cerebral. Então, a partir desse processo de oncogênese, alguns dos principais genes aí envolvidos, como o TP53, vamos falar mais adiante, o gene NF1, que está presente também na mutação na neuroinflamatória tipo 1, mas não exclusivamente nessa doença, o PTEN, RB1, vários genes estão relacionados a isso. O P53 é um gene bem interessante porque está mutado em diversas neoplasias do corpo do ser humano, não só neoplasias primárias do sistema central.
E a partir dessa mutação, dessas mutações, são múltiplas, o que isso implica em termos práticos? Implica que são tumores complexos, tumores que têm múltiplos alvos moleculares, portanto, por exemplo, os estudos com imunoterapia ainda não foram positivos, muito provavelmente por conta disso. Nós temos diversos alvos e você bloqueando apenas um ou dois alvos com imunoterapia ainda não é suficiente para ter melhor resultado. E através dessas mutações todas, nós temos basicamente três entidades que apresentam os gliomas difusos do adulto: o astrocitoma, o oligodendroglioma e o glioblastoma. Então, quando vocês lerem alguma coisa de gliomas difusos ou verem um caso na prática, lembre dessas três entidades. E agora falando um pouquinho do IDH. IDH, esse slide aqui é fundamental, pessoal. Por quê? O IDH, lembra, o IDH é uma enzima chamada isostrato desidrogenase. Nós temos IDH1 e IDH2. O IDH é uma enzima que participa lá no ciclo de Krebs, lá do nosso ensino médio. E o que ele faz normalmente? Bom, ele ajuda na conversão do isocitrato através do NADP em formar alfa-cetoglutarato. E o alfa-cetoglutarato vai transformar, vai se converter em glutamina ou glutamato. Acontece que quando o IDH1, que representa em mais de 90% dos casos, ou o IDH2 está mutado, o invés de formar alfa-cetoglutarato, ele vai formar esse composto 2-HG, o 2-hidroxiglutarato. E esse 2-hidroxiglutarato, ele é um oncometabólico, ele é uma substância oncogênica e que está envolvida nos gliomas de baixo grau. Então, quando a gente vê na imunohistoquímica que o IDH1 ou 2 está mutado, a gente entende que isso pode ser um oligodendroglioma ou um astrocitoma. Atualmente, por definição, quando vocês verem IDH selvagem, o wild type, isso é sinônimo de glioblastoma. Não existe mais glioblastoma com IDH mutado. Então, tomem cuidado caso vocês leiam alguma literatura um pouco mais antiga que fala de glioblastoma IDH mutado. Isso foi uma das principais mudanças da última classificação. Antigamente existia o glioblastoma IDH selvagem, que é o único que existe até hoje, que é o glioblastoma raiz mesmo, que já surge glioblastoma, e antigamente achava-se que o glioblastoma IDH mutado seria um astrocitoma no passado, que é comum sendo diagnosticado, e progrediu para o glioblastoma. Hoje, esse glioblastoma IDH mutado, ele se transformou em astrocitoma grau 4, que tem um prognóstico um pouco melhor do que o glioblastoma, mas ainda assim é reservado. E o que a gente percebe aqui nesse IDH? Essa aqui é ao lado uma lâmina de como que o patologista vai interpretar que isso aqui é um IDH positivo. Então, vai interpretar quando estiver bem vermelhinho, como vocês podem enxergar aqui. Então, bem corado. Isso aqui é um IDH mutado, IDH positivo. O nome, digamos, oficial do IDH é esse IDH1R102H. Como falei para vocês, o IDH1 ele representa mais de 90% dos casos das mutações de IDH. Você só vai pesquisar o IDH2 se a suspeita for muito forte de ser um astrocitoma, por exemplo, um oligodendroglioma, e o IDH1 vier negativo. Então, qual que é o paciente assim, suspeita forte? Paciente basicamente jovem. Então, você não espera glioblastoma, por exemplo, num paciente de 30 anos de idade. E o diagnóstico do IDH, que vai lhe dizer se o IDH está mutado ou não, é imunohistoquímica. É algo que é bem tranquilo, bem fácil, todo laboratório consegue fazer imunohistoquímica. Não é muito sofisticado, não precisa de teste muito caro não para dizer isso. E esse DH, como falei para vocês, foi algo que a gente fala game change, porque não mudou apenas o prognóstico dos pacientes, mas também o diagnóstico deles. Então, todo paciente com IDH mutado, ele tem um prognóstico melhor do que o paciente com IDH selvagem, que é o glioblastoma. E aqui só uma diferença em questão molecular, que o IDH1 se encontra no citoplasma da célula e o IDH2 na mitocôndria. Mas qualquer uma das duas mutações tem o mesmo efeito, que é a produção do 2-HG. E agora vamos falar um pouquinho melhor das outras mutações, sobretudo agora do TERT. TERT, então, assim, a partir de agora, vou falar de algumas das mutações que pode parecer confuso pelo momento, é uma coisa que todo mundo tem que estudar mais de uma vez para realmente fixar o conteúdo, e que são mutações que elas vêm em conjunto com outras. Então, por exemplo, o IDH é a principal delas. Mas o TERT significa o quê? Telomerase reverse transcriptase. Na verdade, é um gene responsável por essa enzima, o TERT, que mantém a espessura dos telômeros. Então, basicamente, ela vai agir nos telômeros. Lembra das nossas aulas de genética no ensino médio também. E o que acontece? Quando o TERT está mutado, o motor TERT está mutado,
ele ocorre uma hipnoprodução do RNA mensageiro TERT. E isso tem um efeito de, entre aspas, imortalizar a célula tumoral. Então, acaba perpetuando a proliferação tumoral do paciente. E essa mutação, ela tem algo interessante, que ela é muito frequente em oligodendroglioma e também glioblastoma, o que parece algo dicotômico, ou seja, a gente não pode, só pela mutação do promotor TET, inferir se o paciente vai ter um prognóstico melhor ou pior. Tem que ser analisado com outras variáveis. Por quê? Porque o oligodendroglioma, que vocês vão ver a seguir, ele é, dentre os gliomas primários, ele é o que tem melhor prognóstico. E o glioblastoma é justamente o outro oposto, é o que tem pior prognóstico. Então, como que pode uma mutação estar presente no que tem melhor prognóstico e no que tem pior prognóstico? Aí que entra a questão de analisar em conjunto com as outras mutações. Então, o TERT está associado ao pior prognóstico quando ele não tem a codeleção 1P19Q. Essa codeleção também, eu vou falar a seguir, ela é a marca registrada dos oligodendrogliomas. Tanto é que o nome e sobrenome, que eu falei ali atrás, no slide anterior, do oligodendroglioma é oligodendroglioma IDH mutado 1P19Q codeletado. E quando a gente fala de codeleção 1P19Q, a gente está falando, na verdade, de uma alteração cromossômica. É o principal marcador dos gliomas por histopatologia oligodendroglial. Então, na verdade, como essa imagem aqui seguir, é basicamente essa perda, né, do cromossomo ali do 1P19Q, que é muito característico dos oligodendrogliomas. Qual que é a questão, o problema desse marcador? Ele só é feito por um método, principalmente por um método chamado FISH, que é um método que nós não temos no SUS. Então, vou mostrar para vocês como que a gente vai inferir que o paciente tem um oligodendroglioma se a gente não tem acesso ao principal exame que vai mostrar que é um oligodendroglioma. Já no convênio, muito particular, não é uma grande barreira não conseguir pedir esse exame do FISH, mas infelizmente no SUS é uma realidade que nós não temos hoje. E a grande questão é que quando nós temos acesso a essa correlação e vem positiva essa correlação P9Q, ela mostra que é um oligodendroglioma, é uma marca registrada molecular do oligodendroglioma, e, consequentemente, nós já podemos inferir que nós estamos diante de um paciente com um glioma que tem uma sobrevida maior, tem um prognóstico melhor do que quando comparado com os astrocitomas e com o glioblastoma. E esse marcador aqui, coleção P9Q, ela é exclusiva de oligodendroglioma. Então, não tem como estar positivo em astro nem em glioblastoma. Outros dois marcadores agora, esses mais fáceis de adquirir e esses que a gente acaba utilizando para diferenciar se isso é um astrocitoma ou se é um oligodendroglioma. O primeiro é o ATRX. O ATRX, o significado dele é essa alfa-talassemia ligada ao X e levando a incapacidade, desabilidade intelectual. Na verdade, esse aqui não é um gene exclusivo de tumores, ele pode estar mutado nos tumores, mas tem várias outras funções no nosso corpo, inclusive outras doenças. Mas, falando de gliomas, a gente sabe que a mutação do ATRX ela resulta em um aumento da espessura dos telômetros de uma forma diferente da mutação TERT. E quando isso ocorre, quando está mutado o ATRX, a gente fala, o patologista vai falar para a gente que existe uma perda de função do ATRX. Ou seja, essa perda da função, na verdade, é que vai levar o paciente a ter uma oncogênese perpetuada. E esse ATRX aqui mutado, essa perda de função ATRX, é algo muito frequente em pacientes com astrocitoma. Então, aí que entra o pulo do gato. Já que a gente não tem um P19Q no SUS, o ATRX, a perda do ATRX, é mais sugestivo de o astrocitoma. Então, se vier a perda do ATRX, você já fala contra o óligo. E outra mutação importante, que também a imunohistoquímica consegue fornecer para a gente, e de grande valia para diferenciar o que é um astrocitoma de um óligo, é a mutação TP53, que é o Tumor Protein 53. Então, esse TP53, o que é isso? É um gene também, supressor tumoral, localizado nesse cromossomo 17, que codifica essa proteína TP53. E as mutações desse TP53 acontecem até metade dos cânceres humanos. É simplesmente a mutação genética mais comum de todas. E aqui, falando de uma forma geral, não só de gliomas. Inclusive, existe a síndrome genética de Li-Fraumeni, que é aquela que ocorre em múltiplas mutações em TP53. A gente vai falar sobre essa síndrome de Li-Fraumeni numa outra aula aqui de síndromes genéticas, que podem levar a tumores cerebrais. Mas lembrar que a Li-Fraumeni é a síndrome relacionada a mutações do TP53, aquele paciente que tem uma história familiar e ele próprio de múltiplos tumores, então pâncreas, trato gastrointestinal, cerebral, diversos órgãos. E a mutação do TP53 está presente em até 75% dos astrocitomas. Ou seja, se nós tivermos a mutação do P53
e a perda do TRX, isso aqui é astrocitoma. Então, é dessa forma que a gente classifica, no SUS mesmo, se nós estamos diante de um óligo ou de um astro, já que nós não temos disponível o exemplo do P19Q. E agora vamos falar um pouquinho sobre o óligo do glioma primeiro. Tá? Então, o óligo do glioma, definições básicas. O óligo nós temos graus 2 e 3 só, não temos grau 1 nem grau 4. Essa classificação de grau 1, 2, 3 e 4, a gente comentou na primeira aula, é uma classificação que utilizamos para tumores do tumor central. Nós não utilizamos aquela classificação TMN como tumores de outros órgãos, porque é muito raro o tumor primário, o tumor central, disseminar, existe alguns, mas é raro, e também mais raro ainda fazer metástase para linfonodo. Então a gente utiliza a classificação de 1, 2, 3 e 4. 4 é o pior prognóstico e 1 de melhor prognóstico. Por definição, os óligos são gliomas IDH mutados, como a gente acabou de ver, e derivados dos precursores oligodendrogliais. Quando a gente fala de óligo, obrigatoriamente temos que pensar na assinatura molecular dele, que é a codeleção P19Q, e aqui que entra a questão mais prática desse tumor. Nós estamos diante de pacientes jovens, então da quarta, quinta década de vida, às vezes até mais jovem, não é comum encontrar paciente com 30 anos de idade, por exemplo, com óligo, e tem uma sobrevida média de 12 a 15 anos. Essa sobrevida é algo que os pacientes mesmo sempre perguntam, e é bom a gente ter uma noção. Então, dentre o óligo, o astro e o glioblastoma, de longe o óligo é o que tem melhor prognóstico, sobretudo o grau 2. E qual que é o quadro clínico? O quadro clínico aqui, pessoal, eu ressaltei esse primeiro item porque é fundamental. Crises epiléticas. Crises epiléticas, vocês vão ver logo que tem uma explicação racional para isso, mas é um grande marcador, assim, digamos, clínico do oligodendroglioma. Esses tumores, eles são extremamente leptogênicos. E essas crises epiléticas geralmente são crises focais, que podem ou não generalizar. E qual que é o contexto? Então, um paciente, por exemplo, 30 anos de idade, nunca teve crise epilética, de repente começou a ter uma crise de lobo temporal, por exemplo. Você faz um exame de imagem e aí acaba descobrindo o oligodendroglioma. Então, crise epilética, ela vem bem precoce e ela é muito presente nos óligos. Além da crise epilética, o paciente pode ter também uma cefaleia de padrão novo ou até mesmo déficits focais, embora o déficit focal seja um pouco menos frequente. E os óligos também têm uma predileção pelo lobo frontal. Então, lembre que o lobo frontal também é um lobo bastante epiptogênico. E um pouco menos do que o lobo temporal, mas também é um lobo bastante epiptogênico. E o que vai diferenciar do ponto de vista patológico, isso patológico, um óligo grau 2 e grau 3? O grau 3, o que vai apresentar? Vai ter um aumento de celeridade comparado com o grau 2, vai apresentar atipias nucleares, atipias celulares e aumento de atividade mitótica, ou seja, uma maior proliferação celular mesmo, uma maior mitose, né, nessa cultura aí de células. Agora, grau 3, por definição, ele não pode ter necrose e nem proliferação microvascular, porque isso aqui já é característica de tumores grau 4, ou seja, ou astrocitoma grau 4 ou o glioblastoma. E trouxe um adendo para vocês, explicando um pouquinho melhor sobre epilepsia e gliomas de baixo grau. Isso também daria uma aula inteira para se aprofundar sobre o assunto, mas de uma forma mais sucinta, que você tem que saber para a prática. Lembrar que até 85% dos pacientes com gliomas de baixo grau, ou seja, um astro grau 2 ou principalmente um óligo grau 2, vão ter crises epiléticas na evolução. E quando a gente fala especificamente de oligodendroglioma, até 90% dos pacientes vão ter, sendo que em 60% desses casos, ele é o primeiro sintoma, a primeira manifestação clínica do paciente. Então, aquele caso foi para vocês, aquele caso fictício, mas que eu já vi algumas vezes na vida real. O paciente tem 30 e poucos anos, 50 anos, nunca foi epilético, de repente abre uma crise e não está infectado, não tem nenhum símbolo metabólico que justifica essa crise dele. Quando faz exame de imagem, descobre que tem um oligodendroglioma. E qual que é a explicação, digamos, fisiopatológica para isso? Bom, não é totalmente compreendido ainda, é complexo, mas o que a gente tem de objetivo? A gente sabe que o 2-HG, o 2-hidroxiglutarato, aquele metabólico que a mutação no DH forma, ele se assemelha muito, do ponto de vista estrutural, ao glutamato. E com isso, ele consegue ativar receptores NMDA. Os mesmos receptores que o glutamato ativaria e leva à crise epilética. Então, ele acaba deixando o estado hiperexcitável do paciente. Além também do próprio efeito de massa, efeito estrutural que o oligodendroglioma pode causar. Então, nós estamos falando aqui de um tumor que gosta de lobo frontal. O lobo frontal é um lobo bastante leptogênico. O lobo temporal, então, nem se fala. Qualquer lesão lobo temporal, seja isquemia, seja tumor, é muito propenso a ter crise epilética. E o que é importante frisar também, que a recorrência de crise epilética, então você faz o controle da crise
e depois de um certo ponto, depois de alguns meses, alguns anos, o paciente volta a ter um escape, muitos escapes de crise, isso pode ser um indicador de progressão da doença, progressão da neoplasia. E quais são os fármacos de escolha para esses pacientes? Levetiracetam e ácido valproico são boas escolhas. Por quê? Levetiracetam porque tem um bom perfil de segurança, não interage com quimioterapia, não tem problema renal, hepático. A única questão é tomar cuidado com o paciente já tem história de transtorno psiquiátrico, principalmente depressão, uma ansiedade muito importante. E ácido valproico também tem um bom espectro de ação, também pega bastante crise generalizada e também parcialmente as crises focais. E tem um mito muito grande, digamos assim, no meio neuro-oncológico, principalmente os neurocirurgiões, que acha que o ácido valproico aumenta a chance de sangramento. Na verdade, isso é mais um efeito teórico do que prático. A gente sabe que o ácido valproico, em doses maiores aí de 2 gramas, por exemplo, por dia, ele pode mudar um pouco a estrutura, digamos assim, a função plaquetária, mas não chega a causar plaquetopenia importante e não chega a causar hemorragia por si só. Tá? Então, assim, um medo em excesso que os neurocirurgiões têm do ácido valproico, mas via de regra, assim, é um bom anticonvulsivante, um bom fármaco para esses pacientes. E outra terceira opção, que eu também não colocando aqui, mas também é válido citar, é a própria lamotrigina também. Lamotrigina, lacosamida, então são esses novos antiepiléticos que são seguros e tem pouca interação medicamentosa. Agora, quando a gente fala de patologia, isso aqui acabou gostando de cobrar mais em prova. Até a prova título da BN já caiu isso alguns anos atrás, que é um aspecto de ovo frito do oligodendroglioma na patologia. Então, por que esse aspecto de ovo frito? É porque, na verdade, o óligo é caracterizado por células uniformes, arredondadas e sem prolongamentos. Tem um vacúolo perinuclear, dando à célula então, esse aspecto de ovo frito. Tá? A gente sabe que patologia e principalmente radiologia tem bastante nome de sinal que às vezes tem que forçar um pouco a imaginação para ver a similaridade, mas nesse caso é algo já bem consolidado mesmo, esse aspecto de ovo frito da patologia do oligodendroglioma, tanto grau 2 quanto grau 3. Inclusive, vai uma sugestão de literatura de site, que é a anatomia patológica da Unicamp. Só colocar no Google anatomia patológica da Unicamp, lá é um site extenso, assim, de várias situações, não só oncológicas, da medicina, neurologia, com peças anatômicas reais, tem uma explicaçãozinha breve sobre a doença. É bem interessante para quem quiser se aprofundar. E agora, exames de imagem. Quando fala de exames de imagem, o melhor exame de longe é a ressonância. Nós vamos ter uma aula em breve, aí, no futuro, com o Ângelo, a Neurorádio, que vai dar um show de aula, mas aqui só alguns comentários breves que podem ajudar vocês a identificar um órgão do glioma. Bom, aqui nas sequências de ressonância, no T1, a gente vai ter basicamente uma lesão tipicamente hipointensa, então mais escurinha. No T2, como mostra aqui a imagem, uma lesão tipicamente hiperintensa, tem um hipersinal espontâneo. Realce ao gadolínio, pessoal. A gente sempre, quando vai pedir uma ressonância protocolo tumor, tem algumas sequências que são obrigatórias. Gadolínio é uma delas. Por quê? Porque o realce ao gadolínio, se estiver presente, ele pode nos ajudar. Geralmente, quando um tumor realça ao gadolínio, ele indica ser um tumor mais hipercelular. Quer dizer que existe uma maior quebra da barreira hematocefálica. Por isso que a lesão cefálica ela realça ao contrário. Isso é válido não só para tumores, é válido para infecções, por exemplo, abscesso, lesões infecciosas de forma geral. Quanto mais realce ao gadolínio na lesão, quer dizer que maior é a quebra de barreira hematocefálica. O fato é que tumores de baixo grau geralmente não têm realce ao gadolínio, como é o caso do óleo grau 2, mas quando nós estamos falando de óleo grau 3, isso pode acontecer. O que é interessante do óleo em termos de imagem? No SWI e também na tomografia, como você pode ver aqui, nós podemos notar o quê? Calcificações. Então, veja, na tomografia fica muito mais fácil a gente ver calcificação, essas hiperintensidades aqui espontâneas, e a sequência da ressonância mais específica, assim, mais sensível, na verdade, para ver calcificações, é o SWI. E o DWI é a difusão. Normalmente, óleo glioma não tem restrição de difusão. Porque também, mais uma coisa, quando tem restrição de difusão, geralmente fala mais a favor de um tumor mais hipercelular, um tumor com um grau de agressividade maior. Então, o óleo, resumindo, porque pode contrair calcificação, isso é algo bem específico mesmo do óleo, que a gente não espera encontrar no astro e do glioblastoma, não é muito comum, e não esperamos encontrar nem realce ao gadolínio, ou se tiver vai ser muito discreto, nem restrição à difusão. Então, aqui nas imagens, nós temos um exemplo de um óligo
Uma tomografia geralmente vai ser nosso exame de escolha, o exame disponível tomográfico no pronto-socorro, principalmente. A gente já percebe aqui algumas calcificações e a correspondência na ressonância, na sequência T2, uma lesão hipertensa, até um pouco heterogênea no centro, tem algumas lesões, tem alguns aspectos mais hipertensos, menos hipotensos. O flare é interessante mais para ver edema perilesional, mas nesse caso a gente praticamente não enxerga edema perilesional. O SWI, então, para ver calcificações, sangramentos também. E no gadolínio a gente percebe que aqui tem discreto realce da gadolínio mais no centro da lesão. Então, ao redor da lesão, que seria geralmente quem esperaria num tumor de alto grau, a gente não percebe realce. Isso é bem típico mesmo de gliomas de baixo grau. Aqui outras imagens mostrando que essa primeira em cima, de novo uma calcificação, aqui mais lobo frontal à direita, e com a correspondência na ressonância magnética. E lembrar que apesar de o óligo ser um glioma de prognóstico melhor do que os outros, ele pode ter algumas lesões grandes, como essa imagem aqui de baixo. E, inclusive, lesões bem feias, por sinal. Como essa aqui já tem de linha média, bastante edema lesional, tem realce. Veja que essa imagem que tem, letra C, tem realce na periferia. Então, apesar de assustar bastante essa imagem, lógico, tem que ser uma intervenção muito mais rápida, mas mesmo nesses casos, que provavelmente é um óleo grau 3, já mais agressivo, mesmo assim, essa imagem, por exemplo, esse tumor, ele não é agressivo como um glioblastoma e até mesmo menos agressivo que um astrocitoma grau 3 ou 4. Então, o aspecto de imagem pode ajudar, qualquer resumo da ópera, então. O exame de imagem pode ajudar, pode dar várias pistas, mas ele pode ser tão tanto quanto inespecífico também com esse caso aqui. Esse caso aqui não seria nenhum crime a gente achar que isso aqui fosse glioblastoma pela imagem, que realmente assusta muito. O que vai dizer para a gente, assim, vai nos ajudar no diagnóstico é talvez o perfil epidemiológico do paciente. Então, aqui, se tivesse diante de paciente de 20 anos de idade, 30 anos de idade, dificilmente seria um glioblastoma nessa faixa etária. Agora, se fosse a partir de 50, 60 anos de idade, aí sim seria menos provável ser um óligo, porque o óligo é doença de gente jovem, e mais provável de ser um tumor de alto grau, um glioblastoma. E qual que é o tratamento do oligonucleoma, pessoal? Grau 2. Então, aqui eu vou dividir entre grau 2 e grau 3 para ficar mais didático. Então, o tratamento, a primeira parte vamos estratificar os pacientes. O tratamento não é necessariamente igual para todo mundo. Quando eu falo de estratificar paciente, a gente se baseia basicamente em 3 estudos. Os primeiros foram esses 2 aqui. Na oncologia, a gente usa bastante sigla. Então, diferente dos estudos neurovascular e da cardiologia, que tem aqueles nomes bonitos, Crusade, Chance, não sei o quê, aqui é tudo sigla com número, é bem estranho mesmo. Então, aqui, os estudos mais conhecidos que propuseram estratificar os pacientes foi esse do EORTC 22844 e 22845. Eles classificaram os pacientes em 2 grupos, pacientes baixo risco e pacientes de alto risco. Quais são os fatores que nós temos que levar em consideração o paciente para classificar em baixo risco ou alto risco? Idade, acima de 40 anos de idade, é alto risco. Tumor com tamanho maior que 6 centímetros, maior ou igual a 6 centímetros. Tumores que já atravessam a linha média. Tumores com a histologia astrocítica, ou seja, astrocitomas, e pacientes que já têm um déficit pré-operatório, ou seja, tem uma emparesia, já tem uma afasia, uma disartria. Nós classificamos então os pacientes baixo risco se tiver menos de 2 desses itens que eu acabei de falar para vocês, e alto risco se tiver pelo menos 3 ou mais. Ou seja, o que é isso, alto risco e baixo risco? Isso é basicamente a chance de ele recorrer mais rápido. Porque a gente sabe que mesmo o oligonucleoma, esse paciente vai recorrer, a doença vai voltar, infelizmente, ela não é curável, nem o óligo grau 2 não é curável. O fato é que se o paciente tiver algum desses parâmetros aqui, pelo menos 3 desses, a chance da doença recorrer e de ser um grau maior aumenta. Então, basicamente, paciente abaixo de 40 anos, em termos práticos, a gente geralmente classifica como paciente de baixo risco. E esse estudo aqui, o RT-Eugen 982, foi assim também um estudo game changing no oligonucleoma, tratamento. Por quê? O que ele testou, pessoal? Ele testou basicamente você fazer radiação, você irradiar esse paciente, versus irradiação com quimioterapia. Essa quimioterapia PCV, que eu vou explicar para vocês o que é isso, que é um esquema múltiplas drogas. E nos pacientes especificamente de alto risco, então pacientes com oligonucleomas de alto risco, ou seja, aqueles pacientes acima de 40 anos, pacientes com tumores já maiores, com déficit já prévio à cirurgia, e pacientes
eventualmente tem algum resquício, já foi abordado, mas tiveram algum resquício aí, não foi possível ressecar tudo a lesão. E o que os autores perceberam? Perceberam que a associação de radioterapia com quimioterapia, com o esquema PCV, melhorou esses dois parâmetros, Progression Free Survival e Overall Survival. Isso aqui é importante frisar o que é uma coisa e o que é outra. Bom, Overall Survival é sobrevida global. Lógico que esse é o nosso principal endpoint na oncologia, na medicina geral, é sobrevida do paciente. Agora, a gente sabe que algumas terapias, nem sempre o paciente vai ter uma sobrevida global maior. Mas ele pode ter isso aqui, o PFS, que é o Progression Free Survival. O que é isso? É o tempo livre de doença. E em termos mais objetivos falando, é o tempo que o paciente vai levar de uma forma pouco sintomática a doença. Então, por exemplo, você faz uma terapia, o paciente vai ficar 2 anos com tumor, o tumor está ali ainda, mas o paciente tem poucos sintomas. Agora, se você não tratar esse paciente, o paciente vai sofrer com crise convulsiva, vai sofrer com cefaleia, vai ficar parético. Então, isso é o Progression Free Survival, o tempo livre de doença, progressão da doença. Então, esse é um endpoint bem frequente nos estudos de neuro-oncologia. E o RTOG9802 foi um grande marcador aí do divisor de águas, que mostrou que realmente você associar a radioterapia com PCV ou versus a radioterapia sozinha, você tem uma maior sobrevida e também um maior tempo livre de progressão. A grande questão aqui, pessoal, do óligo, o que é importante frisar? Nós estamos falando de pacientes jovens, então vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que tem um paciente de 35 anos de idade, que foi num consultório, num ambulatório nosso, e é um paciente executivo de uma grande empresa aqui de São Paulo. E você descobre um óligo frontal nesse paciente. Você vai irradiar esse paciente, será? E então, você sabe que a radioterapia tem vários efeitos colaterais, dentre eles efeitos cognitivos. Então, esse tumor gosta de alto frontal. Na hora de o neurocirurgião fazer ressecção desse tumor, que é a principal medida de sobrevida nesse paciente, a margem, assim, o tamanho da ressecção cirúrgica desse paciente, dessa lesão, ele já pode ficar com um déficit cognitivo, porque vai tirar também tecido saudável ali. Agora, além de tirar tecido saudável naquela região frontal, você vai irradiar esse paciente depois, isso aumenta a chance desse paciente ter uma capacidade cognitiva. Não vai ficar com demência, mas ele vai ficar com uma cognição prejudicada. Então, nesse sentido, para esses pacientes com óligo, grau 2, principalmente, a gente pondera a radioterapia. Tem que analisar, digamos, caso a caso. E como que é a recomendação, então, hoje da Sociedade Brasileira de Oncologia para tratar? Então, depois de você estratificar o risco do paciente, nós temos 3 situações possíveis. Um baixo risco, submetido à ressecção macroscópica total, ou seja, esse aqui é um ponto interessante de comentar também. Ressecção macroscópica total. Esse termo aqui, essa expressão foi perfeita, porque a gente sabe que por mais que o neurocirurgião seja excelente, faça uma bela ressecção e tire, digamos assim, tudo, entre aspas, que aparece na ressonância, aparece na tomografia, a gente sabe que a nível microscópico existe lesão ainda. Por isso que o nome dessa categoria de tumores são gliomas difusos, porque não adianta só você fazer ressecção naquele local. Existe célula tumoral microscópica ao redor ali. Então, mas nesse caso aqui, o que mais tem impacto de sobrevida nesses pacientes, em todos os pacientes da neuro-oncologia, na verdade, quando a gente fala de gliomas, é o grau de ressecção cirúrgica desses pacientes. Quando o neurocirurgião consegue fazer uma ressecção macroscópica total, né, e o paciente de baixo risco, ou seja, que o paciente tem, por exemplo, 20 anos de idade, 30 anos de idade, você pode simplesmente fazer uma observação, então, wait and scan, você pode fazer uma ressonância trimestral, por exemplo, para ele, ou você pode, se você não sentir, se achar que o paciente não tem condições de fazer um segmento tão regular, tem dificuldade de acesso a exames e tudo mais, você pode tratar esse paciente. E aí que entra o RTOG 9802 que a gente acabou de ver. Então, esse RTOG 9802 foi um estudo que mostrou benefício da radioterapia com 6 ciclos de PCV. PCV é um esquema de 3 drogas, é uma sigla. P de procarbazina, o C, que na verdade é lomustine, que também é conhecido no exterior como CCNU, a lomustine, por isso que entrou com PCV, e o V de vincristina. Qual que é a dificuldade aqui para a gente? 2 dificuldades. Primeiro, falando de Brasil, a procarbazina não é comercializada no Brasil. Ela já foi comercializada no passado, mas hoje não tem mais aqui no Brasil, então o paciente teria que importar essa medicação de fora. Eu ainda não tive essa experiência de o paciente importar, não sei dizer o valor exatamente, como que é a burocracia, mas é um fator bem limitante para nossa prática. E o segundo fator limitante é que esse esquema de 3 fármacos ele é bastante mielotóxico.
E além de meltóxico, por exemplo, a vincristina, ela faz muita neuropatia periférica. Então, é um esquema bem pesado mesmo para o paciente. A chance de ele ter vários efeitos colaterais é grande. Por conta disso, dos efeitos colaterais e por conta da disponibilidade, uma opção tão boa quanto seria fazer a radioterapia seguida de 6 a 12 ciclos, mas geralmente 6 ciclos, de temozolomida, ou temodal, que é a grande quimioterapia da neurologia atualmente e que é feita por via oral. Então, é muito mais fácil do que, por exemplo, ter que fazer infusão de vincristina, como no esquema anterior do PCV. A dose que a gente utiliza é de 150 a 200 miligramas por metro quadrado, então cuidar que tem que fazer a superfície corporal do paciente, a superfície corporal dele, por 5 dias a cada 4 semanas. Lembrar que a temozolomida, ela é um agente também bastante mielotóxico, menos do que esse esquema PCV, mas também pode fazer plaquetopenia, pode fazer leucopenia, e o nosso ponto de corte aí da temodal é 100 mil plaquetas. Então, abaixo de 100 mil, a gente tem que fazer alguns ajustes na dose no próximo ciclo. Então, por conta disso, é fundamental o paciente fazer hemograma seriado. Ok, essa aqui pela parte foi. Agora, o paciente alto risco foi submetido à ressecção macroscópica total. Ou seja, aquele paciente acima de 50 anos, ou aqueles outros índices que a gente comentou anteriormente, um tumor maior que 100 centímetros e tudo mais. Aí, nesse caso, a gente até pode fazer observação, mas aqui é pacientes altamente selecionados, ou seja, pacientes que eu tenho certeza que eles vão conseguir fazer um acompanhamento mais rigoroso. Ou pacientes que, enfim, eles, com opção própria deles, acham que vai ter algum déficit no trabalho, um prejuízo no trabalho, preferem não tratar nesse momento, tratar só na recorrência. Mas essa terceira opção aqui é menos utilizada. Quando a gente fala de alto risco, mesmo que a ressecção seja macroscópica total, o tratamento de escolha é radioterapia seguida de PCV, 6 ciclos, ou no Brasil, mais especificamente, radioterapia seguida de temodal, igualzinho ao anterior, de 6 a 12 ciclos. E a ressecção parcial ou somente biópsia, o que acontece? Tem alguns, enfim, neurocirurgiões, enfim, algumas situações que não preferem fazer uma coisa e depois a outra, preferem biopsiar para depois fazer ressecção total. Geralmente, na vida real, o neurocirurgião já aproveita e faz tudo, já tira tudo e manda para biópsia. Mas a gente sabe também que tem algumas topografias que não é tão fácil assim, não são tão fáceis assim de remover tudo de uma vez só. Então vai acabar ficando lesão residual no cérebro. E nessa situação, o paciente já automaticamente já é de alto risco e, nesse caso, não tem como onde fugir. Não, nesse caso, não tem como simplesmente só observar esse paciente. Nesse caso, então, nós temos que recorrer à radioterapia com PCV ou então radioterapia seguida temodal também. Aqui, o nível de evidência para o temodal é um pouquinho menor do que o PCV, porque tem menos estudos. Mas, na prática, por exemplo, na Escola Paulista, o que nós fazíamos é só temodal. E o resultado é tão bom quanto o PCV. Então, o nível de evidência é só porque realmente tem um pouco menos de estudo a nível global, mas nossa prática brasileira é bastante feita. E quando a gente fala de óleo grau 3, óleo grau 3, nós temos mais 2 estudos aí diferentes. Nós temos esse EORTC 26951, que randomizou 378 pacientes que para receber radioterapia apenas, ou seguida de 6 ciclos de PCV. E teve um segmento para 60 meses esses pacientes. Então, o resultado também foi positivo no seguinte sentido: fazer quimioterapia depois da radioterapia. E o RTOG 9402, cuidar para não confundir com 9802, que foi o do óleo grau 2, ele randomizou quase 300 pacientes com óleo grau 3 e corroborou os mesmos resultados do estudo anterior, do EORTC 26951. Então, com base nesses 2 principais estudos, grandes estudos, hoje se define que a conduta mais adequada para o óleo grau 3 é a radioterapia, 60 Gray, seguido de PCV 6 ciclos, ou, de novo, no Brasil, pela dificuldade de acesso ao PCV, a gente acaba fazendo temozolomida, agora 12 ciclos. Já tem um grau de recomendação maior fazer 12 ciclos no grau 3 do que no grau 2. Beleza, pessoal? Agora, mudando um pouquinho o disco para astrocitoma. Astrocitoma e DH mutado. Bom, astrocitoma, aqui nós temos tumores grau 2, 3 e 4. Lembrando que o 4 é uma entidade, entre aspas, nova, que até a penúltima classificação era tido como glioblastoma e DH mutado, hoje virou astrocitoma grau 4. Aqui a gente vai dar um pouco mais de ênfase no grau 2 e 3. Por quê? Porque, na verdade, o astro grau 4, como eu falei, tem, como assim, surgiu, entre aspas, há 2, 3 anos. Então, os estudos que mostraram o tratamento para glioblastoma antigamente, como o próprio protocolo STUP, 2005, naquela época achava que o astrostoma grau 4 era glioblastoma. Então, o tratamento atualmente do astro grau 4 é exatamente igual ao glioblastoma, tá bom? O que vai mudar um pouquinho é o astro grau 2 e o astro grau 3. Quando a gente fala de astrocitoma, a localização mais comum
é supratentorial, sobretudo o lobo frontal e temporal também. Lobo frontal, assim como o órgão do glioma. Agora, o que é interessante notar? O astrocitoma pode surgir também na medula espinhal e no tronco cerebral. Na medula é mais raro, mas já vi acontecer, então pode acontecer. O astro ele é mais comum do que o óligo na prática clínica, então representa 9% dos gliomas. E o quadro clínico também crises epiléticas, sobretudo se for grau 2, e alterações de fala ou déficit motores. Quanto maior o grau, provavelmente maior a sequela, maior o sintoma do paciente. Agora, do ponto de vista patológico, o que vai diferenciar o que é grau 2, grau 3 grau 4? Vai ser muito parecido com o que a gente conversou do óligo. Então, no grau 3, o que a gente vai encontrar? Vai ser um astrocitoma, um glioma astrocítico difuso e infiltrativo, que também tem o IDH mutado, todos os astros são IDH mutados, e que apresenta, por exemplo, anaplasia, atipia celular, alta atividade mitótica, mas não tem ainda proliferação microvascular, necrose e nem essa codeleção homozigótica de CDKN2A ou CDK2B. Esse aqui, CDKN2A, 2B, são marcadores moleculares que não são feitos rotineiramente na imunistoquímica e nem na patologia habitual, mas que se tiver presente, se o paciente tiver acesso a esse exame molecular e tiver presente, isso aqui já classifica automaticamente como grau 4. Então, é isso que vamos ter lá na nossa primeira aula. Hoje, sim, o diagnóstico molecular ele tem mais força do que só o patológico. Então, se o patologista falar que ele acha um grau 2 ou grau 3, mas tiver algum marcador molecular de agressividade de grau 4, como esse aqui, o CDK2A ou B, ele já vira automaticamente grau 4, já tem um comportamento de grau 4. E aqui, para ficar mais fácil, essa imagem mais didática, mostrando, então, basicamente, como que é a nossa abordagem hoje dos gliomas, 2023. Nós temos, de um lado, o DH selvagem, que é o glioblastoma, que vai ser no tema nossa próxima aula, que pode ter todas essas alterações moleculares aqui. Então, ganho do cromossomo 7, perda do cromossomo 10, perda homozigótica do CK2A, 2B, que a gente acabou de falar, mutação do motor TET, a gente comentou em alguns slides anteriores, o ATRX retido e amplificação do GFR. Agora, do outro lado, o DH mutante. Quando você tem só a formação do DH, será que isso aqui é um óligo ou será que isso aqui é um ácido? O óligo, como a gente viu, tem grau 2 e 3, o ácido grau 2, 3 e 4. Então, além dos marcadores moleculares, que ajudam a diferenciar um do outro, hoje em dia o diagnóstico é também junto molecular com patológico. Então, quando a gente fala de grau 3, a gente já infere que o paciente vai ter uma proliferação celular maior, vai ter uma atipia celular maior, e vai ter um grau de mitose também maior, um índice mitótico maior. E, lógico, pode ter essa outra combinação de CDKNA2A, 2B. Aqui no óligo é a única exceção, porque o CDK2A, 2B, nos astros, ele já automaticamente classifica como grau 4. Mas aqui o óligo, como não existe óligo grau 4, se tiver presente essa direção homozigótica, ele já pula para grau 3, que é o grau mais grave aí do óligo dentro do glioma. Então, esse aqui é um resuminho, vocês podem anotar para diferenciar os óligos, astros e glioblastoma do ponto de vista molecular. Exame de imagem do astro, pessoal. Bom, exame de imagem do astro quer ressaltar um sinal que também gosta de cair de prova e na vida real é algo que acontece com uma certa frequência, não é tão incomum assim, que é o mismatch T2 flare. Quando a gente fala mismatch, muitos de vocês provavelmente já lembram na hora de AVC, que nós temos muitos mismatch no AVC. Mas aqui na neuronco nós também temos mismatch. Qual que é o mismatch aqui? Bom, veja essa imagem de primeira ressonância, nós temos uma ressonância T2, veja que na T2 é uma lesão temporal à esquerda, bem homogênea, concorda? Então, bem branquinho aqui, hiperintensa, espontaneamente, bem homogênea. Agora, quando a gente vê o mesmo paciente com uma sequência flare, no mesmo exame, a gente percebe que tem um hipossinal no centro da lesão. Então, veja, T2 é tudo branquinho, mas o flare tem algo mais escuro aqui no meio. Esse é o mismatch T2 flare. E ele é um preditor muito específico de astrocitoma. Ele não é tão sensível, porque não é todo mundo que vai ter isso, mas quando tem, você pode bater o martelo praticamente e dizer que isso aqui é um astrocitoma. Tanto é que antigamente muitos radiologistas, isso até que me contou foi o Tortônio Rocha, eles até eram um pouco mais audaciosos assim no laudo, escreviam provavelmente se trata de um astrocitoma, DH mutado, um P19Q não codeletado. A única exceção é que parar de fazer um pouco isso, porque viram que em criança esse sinal aqui ele pode dar algumas pegadinhas, pode não ser tão específico para astrocitoma.
Então, criança tem alguns outros diagnósticos diferenciais ou neurooncológicos importantes, mas em adulto, quando vem esse sinal aqui, ele é praticamente patognomônico de astrocitoma IDH mutado, um P19Q não codeletado, beleza? Qual que é o tratamento do astrocitoma grau 2? É exatamente igual do óleo grau 2, que a gente comentou. Então, você vai estratificar o paciente também em baixo risco ou alto risco e vai ver o grau de ressecção desse paciente. Ressecção macroscópica total ou somente ressecção parcial ou somente biópsia. Então, exatamente igual. Baixo risco foi removido praticamente tudo macroscopicamente. Você pode observar esse paciente. Embora o astro ele tenha um comportamento um pouco mais agressivo do que o órgão do glioma. Então, minha sugestão pessoal é evitar só observar o astrocitoma. Ele vai recorrer mais rápido. E aí você faz a radioterapia seguida de 6 ciclos de PCV ou radioterapia seguida de temodal, 6 a 12 ciclos. Alto risco, submetido à ressecção macroscópica total, aí observação menos provável ainda, ou seja, parte direto para radioterapia com PCV ou radioterapia com temodal. E a ressecção parcial ou somente biópsia também, aí não tem como observar, é radioterapia com quimioterapia, basicamente. Isso é importante comentar, pessoal, assim, na oncologia nós temos algumas estratégias terapêuticas, falando só da oncologia geral, não só da neuro-oncologia. Então, existem alguns tumores que você pode fazer quimioterapia junto à radioterapia, como, por exemplo, o tratamento do glioblastoma. Você pode fazer quimioterapia antes da rádio ou fazer rádio antes da quimioterapia. Então, só tome cuidado com esses termos, o que é concomitante, o que é adjuvante. Quando a gente fala adjuvante, quer dizer que é depois da radioterapia, tá bom? E concomitante, obviamente, é junto. E aqui o grande estudo do astrocitoma grau 3, principalmente, foi o CATNON. O que o CATNON avaliou? O CATNON avaliou em torno de 750 pacientes que tinham um P19Q não codeletado, ou seja, não era óleo, isso aqui era astrocitoma. E o CATNON mostrou para a gente que teve um aumento da sobrevida com a quimioterapia adjuvante. Veja que os pacientes que receberam quimioterapia adjuvante após a radioterapia tiveram uma taxa de sobrevida de 55,9% versus 54% do grupo que não recebeu. Nesse caso aqui, a gente dividiu em 4 grupos. Dividiu grupos pacientes só com radioterapia, pacientes que receberam a radioterapia e depois a temozolomida, o temodal, pacientes que receberam as duas coisas juntos, ao mesmo tempo, que concomitância, e pacientes que receberam concomitância e depois só quimioterapia. Esse aqui, o último, é basicamente o tratamento do glioblastoma, tá? E o que é interessante? Os pacientes que receberam concomitância, eles não tiveram uma sobrevida melhor para astrocitoma grau 3. Isso foi algo bem interessante mesmo desse estudo. Então, diferente do glioblastoma, que é isso para vocês, que é rádio junto com temozolomida e depois só temozolomida, esse paciente grau 3 aqui não mostraram benefício com esse tratamento. Então, a mensagem é, grau 3, astrocitoma, você faz primeiro a rádio e depois a quimioterapia. E qual que é o tratamento padrão atualmente? Sempre a primeira coisa é neurocirurgia, ressecção o máximo possível e segura. Isso aqui é importante falar o seguinte, não adianta você, o neurocirurgião, querer arrancar tudo, a lesão, tirar tudo a lesão fora, e o paciente, de repente, antes da cirurgia, tem um Karnofsky de 90% e sai da cirurgia hemiplégico. Não adianta fazer isso. Você, sim, só prejudicou o paciente. Por mais que tenha tirado tudo, sabe que a lesão, infelizmente, o tumor não é curável. Então, você, além de não ser curável, você deixou o paciente agora com uma sequela grave. Então, o tipo de neurocirurgia específica é uma ressecção máxima possível e segura. Essas cirurgias para gliomas quase sempre precisa de uma ajuda de monitorização intraoperatória, que são em áreas eloquentes. Então, justamente para evitar isso, evitar lesões graves, sequelas graves, os neurocirurgiões optam por ter essa monitorização intraoperatória. E depois da cirurgia, o tratamento de escolha é radioterapia, 60 grays, 30 frações, seguida de temozolomida, 12 ciclos, adjuvante. Agora, existem aqueles pacientes que já têm mais idade, já têm alguma sequela, têm muita comorbidade, não vão tolerar o tratamento multimodal. Nesse caso, você tem basicamente 3 linhas para seguir. Ou fazer temozolomida adjuvante, ou fazer só radioterapia, ou fazer, basicamente, dar suporte para esse paciente, cuidados paliativos para ele, tá bom? E agora, pessoal, futuro da neurologia quando a gente fala de astrocitomas, de organogliomas, de gliomas difusos. Esse aqui já é uma ideia que se tinha nos últimos anos e que esse ano nós temos uma novidade. São os inibidores do DH. Então, lembra lá no nosso slide, começo da aula, mostrando o ciclo de Krebs com IDH. Bom, a gente sabe que a mutação do DH 1 ou 2,
eles vão levar ao 2-HG. Então, qual é a ideia? Será que existem drogas que podem acabar levando à inibição desse DH? Porque se a gente inibir esses DHs, consequentemente, não forma o 2-HG e, consequentemente, o tumor vai ter que achar outras vias de proliferação além do DH. Então, com base nisso, vários estudos começaram a ser feitos. E o que a gente mostrou? Bom, talvez um dos pioneiros que mais tinha expectativa de ter um resultado positivo era o ivosidenib, que é o inibidor do IDH1, que mostrou 85,7% de doença estável em tumores do grau 2, que não tinham realce ao contraste. E teve uma sobrevida livre de progressão média de 13,6 meses nesses pacientes com tumores não sem realce ao contraste. Enquanto que os outros pacientes, por exemplo, sem o uso do ivosidenib, eles tiveram uma PFS, um tempo livre de doença, só de 1,4 meses. E, além do ivosidenib, outras medicações similares, como enasidenib, que é um inibidor IDH2, e principalmente o vorazidenib, que é um inibidor tanto do IDH1 quanto do IDH2, também eram expectativas de tratamento para esses tumores. E o que surgiu esse ano na ASCO, no Congresso Americano de Oncologia, foi o lançamento dos resultados do INDIGO Trial, que é o trial com esse código aqui, o NCT 04164901, que mostrou o benefício do vorazidenib nos pacientes com gliomas grau 2. E esse estudo foi apresentado na ASCO com grande expectativa e grande comemoração. Por quê? Porque mostrou que teve benefício. Esse estudo aqui foi divulgado no New England faz um pouco mais de um mês, e para quem quiser eu posso mandar depois. É um estudo fase 3, duplo cego, randomizado, que selecionou 301 pacientes com gliomas IDH mutante, grau 2, que tinham lesão residual ou lesão com recorrência, ou seja, pacientes que provavelmente já foram manipulados cirurgicamente, mas eles eram virgens de tratamentos adjuvantes. Eles nunca tinham feito radioterapia, nem quimioterapia, e não usavam corticoides. Isso é até uma crítica um pouco para esse estudo, porque assim, são pacientes, uma seleção difícil na vida prática, somente paciente que não usa corticoide, sabe que corticoide ele pode ser um aliado, mas também um vilão, e um aliado no sentido de amenizar os sintomas do paciente, mas nesse caso eles excluíram totalmente os pacientes com uso de corticoide para não dar nenhum viés. E eles testaram essa medicação vorazidenib, que é uma medicação via oral, 40 miligramas, em 168 pacientes, versus placebo, que ficou no grupo de 163 pacientes. E qual é o desfecho primário? Tempo livre de progressão, nem era overall survival, nem era sobrevida global, é simplesmente tempo livre de progressão. E o desfecho secundário é tempo até a próxima intervenção. Então, veja, por que os estudos não colocam assim só overall survival? Porque a gente sabe que é o desfecho que o mundo quer, um maior tempo de sobrevida global. Mas, infelizmente, não é a realidade de muitos estudos, muitas medicações. Então, se a gente tiver um benefício já no tempo de livre progressão, já é um ótimo benefício. Agora, lógico, isso aqui provavelmente vai ser testado em novos trials para ver se realmente tem mudança na sobrevida global do paciente também. E os resultados? Os pacientes que utilizaram o vorazidenib tiveram tempo livre de progressão da doença de 27,7 meses versus 11,1 meses no placebo, ou seja, quase o triplo de tempo. Agora, o que a gente tem que pensar nos próximos estudos? Será que vamos associar vorazidenib com a quimioterapia padrão, com o tratamento padrão, com radioquímio? Provavelmente sim, sendo que os próximos trials vão nessa linha aí de raciocínio para tratar. Talvez o paciente consiga usar o vorazidenib, digamos assim, de forma indefinida, até a doença durar, e junto com o tratamento padrão aí de radioterapia com quimioterapia. Mas isso aqui foi assim, um grande marco esse ano, porque fazia mais de 15 anos, talvez 20 anos, que não tinha nenhuma novidade para glioma difuso, alguma medicação de fato que tivesse algum benefício. Então, o vorazidenib entrou aí para a história esse ano. E aqui só mostrando um gráfico do trabalho, mostrando então que o paciente tiver um tempo livre de doença de 27,7 meses, essa curvinha aqui vermelho, versus a curvinha azul do placebo. E aqui o resumo da saúde, pessoal. Então, como vou tratar hoje gliomas difusos, grau 2, grau 3 também. Esse aqui é um esquema bem didático, o guideline saiu da SNO, que é da Sociedade Norte-Americana de Neurologia, saiu no finalzinho do ano passado. É um consenso mostrando um fluxograma como quiser tratar. Então, aqui
Primeira coisa, você fez o diagnóstico de IDH mutante, um glioma IDH mutante, então você não está falando de glioblastoma, falando dos outros gliomas. Primeira coisa, sempre neurocirurgia, máxima ressecção possível. Aí depois se manda para biópsia e vai ver isso aqui é o grau 2, grau 3 ou grau 4. Se for grau 2, você vai ter que estratificar o paciente. Abaixo de 40 anos e com Gross Total Resection, GTR, ou seja, um paciente que teve uma ressecção ótima, uma ressecção de mais de 90% da lesão dele, você pode observar ele de perto, pode fazer ressonâncias trimestrais. Agora, por outro lado, se o paciente tiver 40 anos ou mais, ou for uma STR, que é uma ressecção subtotal, aí, preferencialmente, você faz radioterapia com quimioterapia. Nesse caso, PCV, lá nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente acaba optando pela temozolomida pelo acesso mais fácil e também pela maior tolerabilidade do paciente. Quando é grau 3, aí você tem que dividir basicamente se é um óligo, tem um PD9 coletado, ou se é um ácido. Se for um óligo, tem, na verdade, tratamento parecido, é igual, na verdade, no Brasil, mas lá fora eles tendem a ter uma preferência maior de usar PCV para os óligos, uma questão de nível de evidência mesmo, maior número de estudos, mas não necessariamente que PCV seja superior à temozolomida, não tem nenhum estudo mostrando isso, tá? É mais por questão de história mesmo e disponibilidade. Agora, se for astrocitoma, eles tendem a escolher mais a temozolomida do que o PCV. E se for grau 4, o grau 4 é o tratamento exatamente igual do glioblastoma, a gente vai ver na próxima aula, que é a radioterapia concomitante à temozolomida, seguida de uma nova fase só de temozolomida adjuvante. Então, pessoal, era basicamente isso a nossa conversa de hoje. Então, sobre conhecimento de epidemiologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento dos gliomas difusos. Fico aberto a sugestões, dúvidas.